Olá, nós estamos na Biblioteca Rui Barbosa do Sesc Ceilândia do Distrito Federal. E é exatamente deste local que teremos uma aula muito especial. É especial porque trata da Constituição Brasileira, que em 2008 completa 20 anos de vigência. Eu gostaria que ao final dessa aula você tivesse entendido muitas coisas, inclusive por que a nossa Constituição é conhecida como Constituição Cidadã. Vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa saber é o que é uma Constituição. A Constituição é a lei maior de um país. Isso significa dizer que não pode haver nenhuma outra lei acima dela e, principalmente, nenhuma outra lei que se oponha a ela. A Constituição pode ser curta, como a dos Estados Unidos da América, como pode ser extensa, como a do Brasil. Independentemente do seu tamanho, o que vale é o que ela estabelece. E ela estabelece, em linhas gerais, como o país se organiza sob o ponto de vista político, econômico, administrativo, social, mas também mexe com a vida das pessoas. Estabelece as regras básicas da convivência dentro da sociedade, dizendo o que pode, o que não pode, o que está certo, o que está errado. O Brasil já teve várias constituições desde o momento em que ele se tornou independente, no início do século XIX. A primeira Constituição foi a de 1824, que, entre outras coisas, estabeleceu a forma monárquica de governo, que durou quase um século. No final do século XIX foi proclamada a República e, ao longo do século XX, tivemos uma sucessão de constituições. Nenhuma delas, no entanto, se compara com a Constituição de 1988 em relação a determinados aspectos que são fundamentais. Vamos tentar entender isso um pouco melhor. Em primeiro lugar, para a gente compreender o que essa Constituição de 1988 representa, é fundamental saber em que contexto, em que época, em que circunstância histórica ela foi feita. E aí temos a seguinte situação. De 1964 a 1985, o Brasil viveu sob o regime militar, o que significa dizer um regime autoritário. Existiam leis, existia a Constituição, o poder legislativo funcionava, mas tudo de uma forma muito pequena, muito problemática, porque os poderes estavam concentrados no governo federal, que era comandado pelos presidentes militares. No final do regime militar, nos últimos anos, a sociedade brasileira se levanta, ergue a sua voz e começa a expressar o seu descontentamento, a sua não concordância com aquele tipo de governo que nós tínhamos. Sucessivamente, vários movimentos tomaram as ruas e deram voz à maioria da população brasileira. Num primeiro momento, os brasileiros foram pedir anistia, isto é, perdão para todos aqueles que haviam sido atingidos pelos atos do autoritarismo. Num outro momento, o povo foi às ruas para exigir uma constituinte, quer dizer, uma assembleia convocada, eleita pelo povo, para fazer uma nova Constituição para o país que defendesse a democracia, a liberdade, a cidadania. E, por fim, talvez o mais importante movimento popular da história republicana do Brasil, que colocou milhares e milhares de pessoas nas ruas exigindo a volta das eleições diretas para presidente da República, porque os militares haviam transformado em indiretas as eleições presidenciais. É nesse quadro que o regime militar se esgota, entra em colapso, não consegue mais sobreviver, até porque ele perdeu
a maior parte do apoio que obtivera junto à sociedade até aquele momento. Esse fim do regime militar vai ser marcado pela última eleição presidencial indireta naquele momento. 2 candidatos civis de oposição, Tancredo Neves e José Sarney, foram eleitos, respectivamente, presidente e vice-presidente da República. O presidente Tancredo Neves nem chegou a tomar posse. Ele adoeceu, foi internado e alguns meses depois veio a falecer. Mas começava com o governo Sarney esse novo período da história brasileira, que nós chamamos de redemocratização. E o mais importante marco, o ponto essencial para definir essa nova era vivida pelo Brasil, foi exatamente a nova Constituição de 88. O Brasil tem nova Constituição. No plenário da Câmara dos Deputados, palco das votações e dos grandes debates da Constituinte, o primeiro ato da promulgação, a assinatura da carta pelo presidente Ulisses Guimarães. Depois, o juramento solene. E falando ao Brasil, declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. O discurso foi marcado pelo repúdio às ditaduras. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos, traidor da Constituição é traidor da pátria, conhecemos o caminho maldito. Rasgar a Constituição, trancar as portas do Parlamento, garrotear a liberdade, mandar os patriotas para a cadeia, o exílio e o cemitério. No fim, o apelo à mudança. Que a promulgação seja nosso grito. Mudar para vencer. Muda, Brasil! A Constituição Brasileira de 88 define a maneira pela qual politicamente o Brasil se organiza. Então ele é uma república, mais do que isso, é uma república federativa e é presidencialista. Será que você entende todos esses termos? Vamos lá. Por que o Brasil é uma república federativa? Porque ele é formado por um conjunto de estados, de municípios e do Distrito Federal. Esse conjunto é comandado pela União, que é representada pelo governo federal. Mas significa dizer que o Distrito Federal, os estados e os municípios têm uma certa margem de manobra, quer dizer, eles têm uma certa autonomia. Podem eleger os seus governantes, que são prefeitos, governadores, podem eleger os seus parlamentares, que são vereadores dos municípios, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Mas acima dos estados, dos municípios e do Distrito Federal está a União, que é representada pelo governo federal. O segundo aspecto é o presidencialismo. O Brasil fez uma opção, inclusive por meio de plebiscito. O povo foi às urnas e escolheu a República presidencialista como nossa forma de governo. Significa dizer que o poder executivo é exercido por uma pessoa, o presidente da República, que ao mesmo tempo é o chefe de Estado, ele representa o país perante o mundo, mas é também o chefe de governo. Ele é responsável pela administração do país. Mas o mais importante na Constituição de 1988 é exatamente a sua preocupação, o seu compromisso com a chamada cidadania. E aqui vale uma lembrança. Ao contrário de todas as outras constituições brasileiras, a de 88 não começa falando da organização do Estado, da divisão dos poderes, nada disso.
ela começa falando dos princípios fundamentais que devem reger a vida do nosso país, a soberania, a autonomia, o pacifismo, a tolerância para com as pessoas e para com o mundo, etc. e tal. Mas, sobretudo, ela se inicia com um grande capítulo que vai tratar dos direitos e deveres individuais e coletivos. Eu não tenho dúvida em dizer para você que esta é a marca registrada da Constituição de 1988. Como é que ela foi feita? Em 1987, começa a funcionar a Assembleia Nacional Constituinte. Foram cerca de 2 anos de muito trabalho. Todos os constituintes, deputados, senadores, tinham direito a apresentar as suas propostas. Mas, acima de tudo, e esta é a grande novidade, a sociedade brasileira também foi chamada a participar. Você não imagina que espetáculo bonito. Mais de 70 mil propostas feitas pela sociedade, por pessoas comuns, por homens e mulheres do povo brasileiro, chegaram a Brasília para serem analisadas pelos parlamentares constituintes. Aí está a marca registrada da Constituição de 88. É a primeira vez na história do Brasil em que há uma fortíssima participação da sociedade, especialmente daqueles setores mais organizados da sociedade brasileira, na elaboração, na feitura da nossa Carta Magna, da nossa Constituição. Milhares e milhares de propostas foram encaminhadas dos mais diversos setores do país. Eu me lembro, por exemplo, de uma proposta escrita com a própria mão, a caneta, por uma pessoa que depois ficaria mundialmente famosa, Chico Mendes, o seringalista do Acre, o homem que vai se identificar como o defensor dos povos da floresta e de uma ecologia para a região amazônica. Chico Mendes foi um entre milhares e milhares de brasileiros que apresentaram proposta para ser incorporada à Constituição. A preocupação maior para as bancadas do Norte e do Nordeste na Constituinte é com a floresta amazônica. Nós hoje estamos cientes de que a Amazônia é a maior floresta do mundo. E se essa floresta se acabar, junto com ela vão se acabar mais de 500 mil seringueiros que resistem até hoje pela defesa da floresta e com aspecto negativo para toda a humanidade. Se você me perguntar qual é a característica que mais espelha, que mais traduz o espírito da Constituição brasileira, que agora completa 20 anos, eu lhe digo, é a cidadania. O Brasil que sai de um regime militar, o Brasil que historicamente sempre foi excludente, quer dizer, afastava das decisões nacionais a maioria da população, tenta reencontrar-se consigo mesmo e fazer uma Constituição que desse a homens e mulheres que vivem no Brasil direitos iguais. Fixa, estabelece com clareza esses nossos deveres, mas, sobretudo, esses nossos direitos. Eu vou lhe dar alguns exemplos de direitos estabelecidos na Constituição de 88 que fatalmente mexem com a vida de cada um de nós. A casa é o asilo inviolável do cidadão. O que é que significa dizer isso? Segundo a Constituição, a nossa casa, a casa onde a gente mora, é o nosso grande abrigo. Durante o dia, por exemplo, só em 3 situações alguém pode entrar na nossa casa sem o nosso consentimento, sem a nossa autorização. Se alguém estiver cometendo um crime em flagrante dentro dela, se houver necessidade de apoio, de socorro, imagine, por exemplo, um incêndio que comece dentro da sua casa, ou por decisão do juiz, do Poder Judiciário. Fora disso, ninguém, absolutamente ninguém, pode entrar na sua casa sem consentimento. Outros exemplos. Ainda que a pessoa cometa um crime, ela jamais poderá ser alvo de tortura. Ela não pode sofrer penas degradantes, isto é, ela não pode ser humilhada perante a sociedade. Mas existem outros direitos igualmente importantes. Por exemplo,
A Constituição brasileira garante a mais absoluta liberdade artística, científica, literária, mas, sobretudo, a liberdade de pensamento e de expressar aquilo que cada um de nós pensa. Mais ainda.